Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos hoje então unidos na presença sempre do Mestre, de Jesus, sempre na assistência dos mentores espirituais, dos anjos da guarda que nos ajudam, que nos trazem a casa de caridade, que nos alertam. Vamos lá, gente, vamos buscar um pouquinho mais, vamos mudar as nossas concepções, as nossas energias psíquicas, mentais, vamos fazer algo por alguém, vamos realmente mudar a nós mesmos, Ele sempre nos alertando, nos intuindo, e nós muitas vezes negligenciamos esses avisos e desperdiçamos inúmeras oportunidades. E hoje estamos aqui, não é isso? Está frio lá fora, na verdade é um final de semana, poderíamos estar dormindo, mas não, estamos aqui, né? Estamos aproveitando este minuto. Este minuto é maravilhoso, é divino. É uma oportunidade que para nós às vezes parece ser uma oportunidade pontual, aquela oportunidade foi nos dada, não, mas é uma oportunidade grandiosa, que nos clareia, que nos modifica. Por mais que estejamos a falar, mas eu fui uma vez, há muito tempo, não fui mais, quando voltamos, parece que voltamos e estamos sendo recebidos da mesma forma que chegamos. Às vezes até melhor, pois a espiritualidade maior nos ama, Jesus nos ama. Ele sabe que nós temos as nossas limitações, sabe que estaremos errando, sabe que estaremos tendo os nossos deslizes, as nossas ocupações. Ele sempre estará nos esperando, sempre. Jesus sempre estará nos esperando. Cabe a nós movimentarmos e galgarmos a nossa felicidade através da nossa vontade e da nossa fé. E a gente consegue. A gente consegue, pois Jesus mesmo diz, todos vós sois deuses. Podem tanto quanto eu e até mais. Então, só basta querermos. Só basta buscarmos e aqui estamos hoje, buscando, né? Gente, hoje quem estaria fazendo a palestra seria o nosso irmão José Mário. Nosso irmão José Mário me mandou mensagem na quinta-feira, né? Mandou mensagem para a gente aqui na casa, né? Na quinta-feira, falando-nos que, na verdade, ele teve uma gripe forte, garganta ruim, aí foi fazer teste para ver se não era Covid, se não era H1N1, para ver se não era nada, deu tudo realmente negativo, mas ele não consegue falar. Então, estava lá, né, e aí o que ele fez? Ele falou assim, eu me senti muito, assim, chateado de não ter ido, né? E ele mandou uma mensagem para a divulgação da casa, que queria que estivéssemos, na verdade, lendo, queria que estivéssemos lendo essa mensagem que ele passou, para que todos estivessem ouvindo. Então, eu vou passar aqui para vocês o que ele mandou para a gente, tá? Ó, queridos irmãos e irmãs do José de Mococa, em 40 anos de relacionamento com essa nobre casa, sempre sonhei um dia em assumir esse púlpito para proferir algumas palavras a vocês. Fiquei imensamente feliz com o convite. Esse dia chegou, mas, infelizmente, uma faringite me impossibilitou estar aí hoje. Tenho certeza que teremos uma nova oportunidade muito em breve, onde poderei dissertar sobre o tema que preparei exclusivamente para esta casa. A minha amizade com o nosso amado José Sola. Até breve, queridos. Que Deus ilumine esta tarde da palestra, né, que está tendo. José Mário. Bom, gente, então a gente recebeu a mensagem do palestrante que não pôde vir, ficou com a preocupação de estar, né, realmente mostrando de que a oportunidade é divina. Quem não conhece José Mário é o que assiste e assistiu muitos anos à escola com as crianças, né? Então estamos fazendo a luta para retornarmos novamente, se Deus quiser. Tá bom, gente? E hoje quem vai estar nos passando a palestra é o nosso irmão Slavoj, né, que ele falou que é o coringa da casa, né? Então toda vez que falta alguém, colocam ele, assim. Não tem ninguém, põe ele aí. A Esmeralda, não estou afim hoje de falar não, né, Esmeralda? Esmeralda, fala você aí. Então, toda vez que precisa, ele está falando. É brincadeira à parte, gente, mas é um bom palestrante, fez o curso todo da casa, realmente estudou, ajuda também, às vezes, nas aulas, né? Como instrutor, então é pau para toda a obra. Então é uma pessoa que realmente trabalha, se importa em trabalhar e em ajudar. E é isso que a gente tem que aprender, né? Trabalhar sempre, ajudar os nossos irmãos, independente de onde estejamos. O importante é trabalhar, ajudar e levar a mensagem de Jesus, tá bom? E hoje ele vai falar sobre um tema que você está meio até ansioso para falar, não tá? Tá meio ansioso. Então, na verdade, ele vai falar hoje sobre a ansiedade, tá bom, gente? Não, serenidade. Serenidade? Então, serenidade. Então,
Deus abençoe. Vamos falar essa música. Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus se faça presente no íntimo de cada um de vocês que aqui se encontram. Como eu sempre digo, de forma muito agradecida a Deus, a Jesus, a José de Mococa, a casa, e um agradecimento ao Zé Mário, né? Que ele melhore, que ele fique bem, mas vou agradecer porque com a não vinda dele, oportunidade minha de trabalho. Então, agradeço e abraço com muito carinho. A gente quando se coloca à disposição do trabalho, eu vou frisar aqui porque eu acho de extrema importância. A gente muito mais recebe do que doa. Então o fato de estarmos na casa espírita, de acendermos uma luz, de colocarmos uma água, darmos um passe, conversarmos, subirmos para fazer uma palestra, tudo é trabalho. E vocês que aí estão hoje sentados, se mantiverem os seus pensamentos elevados, felizes, sabedores de que aqui estão sendo amparados por essa espiritualidade amiga, também estão trabalhando. Quando Cristo disse, eu preciso de todos, todos são bem-vindos à minha seara. Então, não tem diferença nenhuma. Eu estou aqui, vocês estão aí, e estamos todos nós trabalhando e nos doando, em prol do Evangelho de Jesus, em prol de nós mesmos, dos nossos familiares que podemos estar aqui também, representando através dos nossos pensamentos. Então, esse é o intuito da Casa Espírita, é estarmos aqui unidos, em comunhão com essa luz desse Evangelho. De novo, sabedores de que nunca estamos desamparados, nunca estamos sós. O fato de eu estar aqui hoje, graças a Deus, a espiritualidade está comigo. Então, vamos trabalhar, vamos nos doar, vamos trocar. Eu quero trazer o tema aqui para nós. Eu vou fazer algumas leituras e a gente vai conversando sobre esse livro, O Ser e a Serenidade, de José Herculano Pires, o nosso querido professor Herculano, que escreveu tanto, defensor da nossa doutrina espírita, e cada vez que eu tenho a oportunidade de pegar uma obra do professor Herculano, mais eu me apaixono por ele. Pela serenidade, pela inteligência, pela entrega, por tudo aquilo que representa realmente esse espírito que veio à Terra com as suas programações reencarnatórias, mas também com essa missão de divulgar e defender a doutrina espírita que o fez tão bem. Esse livro aqui, agradeço também ao nosso amigo Esmeraldo, porque foi um presente dele. E aquela história do presente, né? Quando a gente ganha e realmente gosta do presente, a gente nunca mais esquece. Muito obrigado, Esmeraldo, por ter lembrado de mim e ter me fornecido esse livro aqui. Gente, o tema, o ser e a serenidade. Somos seres, não somos? Seres humanos, vivendo as nossas experiências. E uma pergunta, todos serenos? Todos vivendo a serenidade plena? Todos já conseguiram entender o que realmente é essa serenidade? Talvez não na sua plenitude, porque ela é muito ampla. Mas o professor Herculano, de uma maneira muito inteligente e de certa forma simples para o entendimento, ele vai nos trazer reflexões de que a compreensão se faz de que essas palavras não estão desassociadas. Ser e serenidade caminham juntos. Nós temos que ter consciência de que a serenidade faz parte de um processo evolutivo e de uma força necessária que faz com que nossos espíritos realmente se reconheçam como seres capazes, com seres que estão por vezes em dificuldades, em situações difíceis, mas que a nossa paz, que aquele nosso equilíbrio se deve fazer numa constante, se deve fazer em cima da necessidade de realmente não quedarmos. Olha, mas vamos lá, Luca, tu não sabe das minhas dores e das minhas dificuldades. Respeito, respeitamos, mas a ideia é a mesma.
Temos que manter o máximo de equilíbrio na nossa existência, na nossa vida, no nosso cotidiano, nas coisas que estamos buscando e vivenciando, para que a gente consiga caminhar. Porque é interessante, se quedamos, não avançamos. Se quedamos, paramos naquela situação que vai nos deixar muitas vezes em dificuldade maior. A história de que Deus não dá um fardo maior que a gente possa carregar é uma realidade. De novo, quando esse fardo está muito pesado, essa responsabilidade é única e exclusivamente nossa. Porque nós potencializamos essas questões, nós potencializamos essas negatividades. E aí, de novo, não é crítica e não é apontamento. É somente uma leitura para que a gente consiga mudar o caminhar, o rumo da nossa existência, para que a gente viva de forma mais feliz. Fácil? Não, não é. Mas onde é o lugar e onde está o remédio, a receita para essas questões, se não dentro da casa espírita, porque aqui estamos numa casa espírita, vamos falar dela. Se estivéssemos num templo católico, falaremos à luz da católica, à luz da evangélica, está tudo certo. Mas enfim, estamos numa casa espírita, vamos falar pelo viés espírita e do Evangelho de Jesus, porque é Ele o remédio. Frase repetida que é atemporal e permanecerá por muito tempo. Jesus, caminho, verdade e vida. Então vamos lá, vamos seguir esse caminho, né? O professor Herculano, nesse livro aqui, ele vai começar a trazer algumas reflexões, né, sobre serenidade. E olham que ponto interessante para a gente começar a mudar a lente da visão em relação às coisas que estamos vivenciando, aquilo que a gente faz ao longo da nossa caminhada, da nossa existência e dos momentos que estamos vivendo. Porque nesses momentos em que às vezes a gente está caminhando, a gente acha que nada está acontecendo. E quando ele foi falar sobre isso, ele coloca aqui, nos idos de abril de 1935, ele estava caminhando pela cidade de Cerqueira César, quando ele olhou num determinado ponto, por o alto das casas, das cumieiras, ele disse que viu a serenidade. E ao fundo dela, uma tela azul, que era o céu. Percebe o olhar das questões? Eu vou aqui trazer para todos nós, juntos, refletirmos. A serenidade baixa do céu sobre os homens, mas às vezes serpeia docentemente aos nossos pés, na cantiga de um córrego, ou adormece em reflexos aos nossos olhos, na face de um lago. Todos os homens admiram a serenidade, embora vivam na inquietação e a ela se acomodem. Aquela coisa que serpenteia positiva aos nossos lados, aos nossos pés, por vezes a gente enxerga como amarras, como dificuldades. A gente se prende ao barro da terra por todas essas questões. Então, serenidade, ele já diz, tá aí, mesmo que ela esteja em alguma dificuldade, porque eu não sei o propósito e nem é o caso dessa caminhada que o professor Herculano estava. Mas será que ele não estava com alguma questão íntima? E nesse momento ele parou e olhou por cima das casas e ele teve um despertar. Ele poderia ter caminhado ali, se fosse o caso, né, de ele estar com essa dificuldade, cabisbaixo, somente olhando os problemas. Não, ele teve a reflexão. Ele vai dizer aqui, serena é a vida quando feliz. Mesmo que não seja feliz, a vida é boa, gente. A vida é ótima. A vida, a nossa existência é maravilhosa. Agradeçamos a Deus todos os dias da nossa presente existência por estarmos vivos, respirando, junto dos nossos familiares, amigos, independente, mais uma vez, das questões que o mundo nos apresenta. Serenas
correm as nuvens na transparência azul do céu. Serenas são as flores, e serena é a brisa que as embala e carrega os seus aromas. Sereno é o ar nas manhãs de primavera, e serenas as estrelas nas noites de inverno. Olha que interessante. Quando a gente olha esse universo infinito, tudo que nos rodeia, a gente tem que começar também a olhar com esse olhar de gratidão, de perfeição ao nosso Pai. De novo, estou caminhando eu para casa na minha dificuldade, desempregado, com um problema de saúde na família, enfim. E aí eu estou ali. Mas tem um momento desse meu retorno, dessa minha situação que eu posso estar vivendo, que eu posso parar e enxergar que Deus é perfeito. De que naquele momento em que eu estou com essa minha dificuldade, Deus está comigo. Porque se Ele me permite, com os meus olhos de matéria, olhar essa tela maravilhosa, pintada por esse artista grandioso, por que não, nesse momento, me fortalecer? Porque quando a gente fala assim, eu estou em dificuldade e eu não consigo reagir, eu não consigo avançar, eu não consigo me erguer. De novo, não será nesse momento em que a gente dá uma acalmada, que a gente olha com um outro olhar, por mais que seja uma fração, por mais difícil que seja, não traz uma paz para nós? Será que a gente não vai naquele momento se sentir melhor? Será que nesse silêncio de olhar a natureza, eu moro no litoral, né? Aí eu pego e paro num determinado ponto lá da praia e eu olho para ela, com as minhas dores, com as minhas dificuldades, porque eu também as vivo. E eu confesso que agora eu reconheço aqui que eu vejo que como Deus está comigo. Porque mesmo não percebendo na sua totalidade ou na sua essência verdadeira, quando eu olho aquela beleza, eu me sinto um pouquinho melhor. Não quer dizer que os meus problemas acabaram. Não quer dizer que está tudo resolvido. Mas eu tenho essa facilidade de olhar para o mar, então eu abraço ela. Ah, mas eu não moro na praia. Mas a gente mora próximo de uma praça, próximo de um parque. Então acho que o que o professor Herculano está querendo nos mostrar aqui através desse é que a gente tem que olhar a natureza de uma forma diferente. De que eu acho que ali estão muitas vezes as respostas para as nossas questões. Ali está o conforto para a nossa existência. Não é simplesmente olhando para a terra, de novo olhando para esse barro que nos prende, que a gente vai levar. A história de a gente levar a nossa fronte aos céus e agradecer e olhar para esse universo infinito, eu acho que nos dá realmente a real necessidade, nos dá a real verdade do que nós somos. Esse ser maravilhoso, criado por Deus, que nos possibilita todos os dias vivenciarmos as nossas experiências. E de novo, elas não vão ser sempre flores, elas não vão ser sempre maravilhas. Mas essas dificuldades que se apresentam, elas também são propulsores para a nossa existência. Elas também nos fazem melhores, elas também nos fazem crescer. Ou alguém aqui vai dizer assim, não, mas eu não tenho como evoluir vivenciando a dor e as dificuldades. Como que não? Claro que temos. Quando superarmos essas questões e essas dificuldades, a gente dá um passo maior. Quando a gente ainda está preso a determinadas situações, é porque a gente ainda não entendeu a lição, ainda não entendeu ela na sua verdade. E de novo, gente, não é fácil. Não estou aqui para tirar a carga de cima de nada. Só estou pedindo para que vocês, para que eu, todos nós juntos, olhemos as situações mundanas de uma forma um pouquinho diferente do que olhávamos até ontem. E eu acho que aí está o exercício dessa melhora. Olha só o que ele vai dizer aqui. Até mesmo a tempestade é serena. Parece incoerente, né? Mas não. Na sua fúria, pois o que dela nos parece fúria decorre das diferenças do tempo. 1 minuto de temporal equivale a 1 hora na rotina humana. E é assim que a própria aceleração do tempo, que nos parece inquietação, também se transforma em serenidade, quando atinge a velocidade máxima. Serenos giram os mundos no infinito, como serenos giram os elétrons no finito das constelações atômicas.
Olha só, parece difícil compreensão, mas o que ele está querendo dizer? Quando a gente fala de olhar as coisas de uma forma diferente, vamos pegar as tempestades. A gente, quando vê essas catástrofes, por exemplo, o que a gente enxerga? Somente destruição. E ela acontece, está ali, realmente. Muita dor, muito sofrimento, muitas questões que nos fogem à compreensão. Mas será que Deus, esse nosso Pai de infinita misericórdia, está alheio a toda essa questão que se apresenta pegando esse exemplo? Será que ali não está uma limpeza da atmosfera? O que será que tem por detrás daquilo ali que a gente ainda não consegue ver? Não temos a lei da destruição e a lei do progresso caminhando juntas? Será que não se faz mais necessário entendermos isso? E isso não quer dizer que a gente tenha que olhar para os nossos irmãos que vivenciam essas experiências com desdém. O problema é dele, a tempestade ele mora lá no Caribe mesmo, se lá tem furacão, o problema é dele, afinal de contas ele mora no Caribe. Né? Não é a refletir? Não é a nós pensar um pouquinho realmente como é que a gente se comporta em relação a essas coisas? Porque quem somos nós? Nós estamos no grau de evolução que nos permite a compreensão de todos esses fenômenos, de todos esses acontecimentos, de tudo que acontece com a nossa sociedade hoje, nessa transformação, que ela por vezes é louca, ela é acelerada. Parece que está tudo errado, até a gente já conversou outra vez sobre isso aqui, né? Parece que o mundo está um caos. Mas será que está realmente? Ou não é só um pequeno detalhe de uma situação? Esse cara está louco. O mundo está em guerra, aí os caras estão se matando e ele está falando de um pequeno detalhe? Não. Eu volto de novo àquela coisa da informação. Volto de novo, já falei outras vezes e vou repetir a frase do Chico, quando diz que o bem veste sandalinha de veludo e o mal tamanco de madeira. Essas coisas vendem mais, fazem mais alarde, mais barulho. Mas talvez elas também façam esse barulho para nos chamar a essa compreensão. De repente, bom, vou tentar pelo menos olhar com outros olhos. Eu acho que cabe esse exercício. Nessa caminhada do professor Herculano, ele diz assim: perguntei a mim mesmo por que motivo não somos serenos, mas inquietos e muitas vezes até mesmo tumultuosos. E é uma verdade, né? Como eu disse, a gente vivencia essas experiências e o mundo às vezes nos deixa, né? Meio desequilibrado, digamos assim, meio com esse viés até de alguma não aceitação ou revolta para questões. Mas de novo, por quê? Por que a gente faz isso com nós mesmos? E aí ele vai seguir aqui dizendo: soou aos meus ouvidos nesse momento que ele se questionou, e a gente pode se questionar também, as palavras do mestre, sempre sábio: a minha paz vos dou, mas não vou-la dou com a paz do mundo. Nesse mesmo dia resolvi procurar descobrir o segredo da serenidade. A partir dali ele começou uma outra caminhada, um outro olhar, um outro comportamento que nós podemos fazer também. Podemos nesse momento, a partir de agora, buscarmos um caminho um pouquinho diferente para todas essas questões. Ele avança lá e diz assim: o máximo que eu pude encontrar como definição do que é serenidade é a própria serenidade. Bom, que lógico. O que é serenidade? Serenidade é serenidade. Serenidade é estar em paz, estar calmo, estar tranquilo, estar melhor perante a situação que estiver se apresentando, né? Ele diz: como definir serenidade senão pelo que realmente ela o é? Serenidade é serenidade, não tem incoerência nenhuma. Serenidade é estar tranquilo, o melhor possível. De novo, como eu falei nisso, mesmo que a gente ainda não compreenda realmente toda essa serenidade na sua essência verdadeira, na sua verdade. Mas estar bem, estarmos melhor do que estávamos até ontem, já é sim uma serenidade. Já é sim um degrauzinho a mais na nossa jornada evolutiva.
Ele caminha aí ao longo da história e diz assim: serenidade, faz uma comparação aqui, né? Serenidade é uma única palavra que tem um significado muito amplo, mas ela pode ser substituída por duas, se a gente ainda não entende essa serenidade, que é calma e repouso. Ah, então eu vou calmar e eu vou deitar lá na minha cama, na minha rede, na praia, vou ficar me balançando e vou ficar repousando e esperando toda a tranquilidade do mundo, que os meus problemas acabem, que a minha família toda volte a viver a tranquilidade, a paz e a luz, que a minha existência esteja plena, que o mar continue ali, que a água não esteja fria e que tampouco esteja o mar chocolate, porque eu sou lá do Rio Grande do Sul e eu não gosto de mar chocolate. Eu gosto daquele mar mais clarinho e vou ficar ali só na brisa. Não, esse repouso não significa isso. Esse repouso significa a minha parte perante a situação. Repouso é desacelerar, é parar, pensar um pouquinho no amanhã, no que está por vir. Repouso não é para se acomodar. Quando a gente descansa à noite, a gente descansa para nunca mais acordar? Não, né? A gente descansa para que no outro dia a gente acorde e vamos lá, vamos de novo. Pá, eu tenho que acordar para ir trabalhar. Faz parte, né? Quem foi que inventou o trabalho? Não sei. Mas é bom. Ué, não é bom trabalhar? Algumas pessoas vão afirmar categoricamente que não. É assim, olha, cara, esse cara tá louco. O que ele tá tomando naquela água dele? Mas não é bom trabalhar? Não é bom a gente ter lá, se sentir útil? Não é bom a gente também angariar os nossos recursos para também continuarmos a nossa existência? Então vamos lá. Trabalhar é bom. Não, mas o meu trabalho não é. Eu carrego pedra. E as pedras de vez em quando caem, bate, ralo meus dedos, tudo. Eu só me ferro naquele meu trabalho. Qual o problema? Será que ali não está a calma e o repouso no sentido de tranquilidade? Então carregue essa pedra de uma forma um pouquinho mais responsável, com mais atenção. Está usando o EPI? Não. Nós usamos o EPI espiritual? Nós usamos o Evangelho de Jesus? O nosso colete que nos brinda? Nós usamos o capacete que nos protege a fronte? A gente faz isso? Ou não? Nos entregamos às existências e às vivências e vamos embora. Não, eu vou com o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. E ela vai levando mesmo. Só que ela te leva, por vezes, por caminhos difíceis. Essa história de deixar a vida me levar, esperar, não ter a calma, ser impaciente, repousar, parar, não vivenciar as minhas experiências, me entregar às questões, me entregar às dificuldades, é que não me fazem um ser melhor e que, consequentemente, não me trazem a serenidade. Isso é fato. É só a gente parar para pensar. Ele diz aqui, essa serenidade, ela está conosco e a sentimos em nós mesmos ou não as temos. E se não a temos, que a gente busque conquistá-la. Por outro lado, a serenidade de fora. Bom, mas ele estava olhando lá e aí ele viu a serenidade. A serenidade de fora deve ser aquela paz no mundo, paz exterior que Jesus disse, que ele diferenciou da sua própria paz. Ele colocou no contexto amplo, né? Porque se a gente olha a sociedade, o caos, o mundo, o universo, e ele está mais tranquilo, consequentemente nós estamos tranquilos. Mas aí que está o ponto, né? Eu olho para tudo isso e só vejo o caos. Então aí eu vejo isso e me alimento disso. Então lógico que dentro de mim eu estou perturbado. Quando a gente fala na questão de tomar cuidado com as matérias mentais, do que a gente ouve, do que a gente escuta, todas essas questões, não é para a gente ser um alienado, mas é para a gente também entender aquilo ali. De que forma que eu vou olhar para aquilo ali e vou absorver? Eu quero ver, aqui não vou citar o programa não. Eu vou dar um spoiler, né?
Cada um vai ler, vai saber qual é. Eu vou olhar um programa policial que fala à tarde e quando ele termina eu quero fazer o meu evangelho no lar e buscar a minha serenidade. Eu vou conseguir? Olha, se alguém consegue, me dá a receita aí. Não dá. Por quê? Porque de alguma forma aquilo vai me perturbar, vai me incomodar. Agora, não, mas então eu não posso ver? Pode. A título de informação, tá ok. Mas será que a gente só vê a título de informação ou a gente se introjeta para aquilo ali? Porque aí a gente olha, o cara cometeu um crime e fugiu de moto e a polícia está andando atrás dele na perseguição alucinante que parece um filme e a gente fica, pega o bandido? Não, passa por cima. Percebe que a gente, sem se dar por conta, a gente se envolve? É fácil cair, gente, nessas questões. Então, de novo, é só uma questão a nós analisarmos como é que nós estamos nos sentindo. Se nós estamos tranquilos, se nós estamos desequilibrados. Não, então o melhor é não ver? Bom, cada um é que faça a sua leitura. Se você consegue ver e absorver essas questões e não se contaminar, continue vendo. Mas se você olha, está vivenciando essas experiências e está totalmente perturbado, desequilibrado e não tem a paz, de repente é melhor desligar. Faça o exercício e veja. Não está aí o conhece-te a ti mesmo, eu acho que está aí. Nos conhecermos, sabermos como é que a gente responde a essas questões, como é que a gente se coloca perante essas situações. Ele vai dizer, né? Quando vi, voltando lá naquela caminhada do professor Herculano, quando vi a serenidade fluindo da cumieira das casas, ela estava fora de mim. Mas só pude vê-la porque ela estava também dentro de mim. Por quê? Porque ele parou e olhou. Quando ele fala da tela azul, ele olhou a beleza. Que se ele tivesse olhado e com o pensamento nos seus problemas, de novo, não sei se ele estava vivenciando alguma problemática, mas estou fazendo uma comparação aqui, né? Se ele tivesse ali vivenciando e ele continuasse olhando, tá vendo aquela beleza toda, aquela tranquilidade, aquela serenidade toda que estava fora, e ele perturbado, é lógico que não estaria dentro dele essa serenidade também, mas ele calmou, refletiu. Ele disse que depois disso, ele vai para casa e ele começa a escrever o livro. Que aquilo para ele foi uma inspiração? Talvez, tá? Estou aqui dizendo. Até um dia eu vou perguntar para a Heloísa, porque com certeza ela deve saber a história desse livro. Ela até está fazendo algumas lives sobre esse livro. Olha que maravilhoso. Esse livro eu ganhei de presente do Esmeralda e em seguida ela começou a fazer um trabalho em cima desse livro. Se tiver oportunidade eu vou perguntar. E aí, ele vai escrever o livro e ele tem aqui uma trilogia da serenidade. Eu acho que aqui a gente vai ter que refletir, todos nós juntos, porque ele quer nos ajudar. Ele quer, em cima da experiência dele, nos fazer compreender essa serenidade e talvez buscar essa serenidade. Ele diz 3 frases. Primeira, procura sempre a perfeição. Voltando ao exemplo dele. Ele olhou ali, cerqueira César, cidade tranquila, as casas, os telhados. Ele deve ter visto pássaros, ele deve ter visto tanta coisa bonita. E ele viu ali a perfeição da obra do Criador. E ele também viu ali o trabalho do homem. Porque ele deve ter visto telhados bonitos. Deve ter visto casas bonitas. E tudo aquilo pintou um quadro maravilhoso aos olhos dele. Que nós também podemos fazer, vivenciando a nossa ida para o trabalho, a nossa volta, aos nossos momentos de lazer, tudo.
tirarmos alguns segundos para olharmos essa beleza e essa tranquilidade desse universo, essa beleza toda, vai nos facilitar a nos equilibrarmos e nos mantermos serenos. Lógico, com outras ações também, né? Matéria mental, pensamento positivo, fé em Deus, preces. A gente também tem que contribuir, né? A gente também tem que alimentar. Segunda, nunca te deixes abater. Então, de novo, se a gente está indo para o trabalho, com as nossas dores, dificuldades, tendo que enfrentar aquele chefe chato, aquele trabalho pesado, não se abata. Quantos irmãos estão desempregados nesse momento, que talvez gostariam de estar no lugar de cada um de nós, né? Então, ao invés de nos abatermos, ao invés de ficarmos ali com aquela carga negativa em relação ao que nós estamos fazendo, que a gente agradeça. E se a gente não está feliz e contente, bom, que a gente busque mecanismos e meios para mudar de emprego, né? Aí é uma parte que nos cabe. Mas estou indo para uma problemática. Estou indo visitar o meu ente querido que está num hospital. Não se abata. Vá com o seu pensamento positivo. Mas sou eu que estou indo para um hospital nesse momento. Nesse momento eu lembro da minha mãe, que ontem foi diagnosticada com um probleminha de saúde. E a minha mãe foi serena. Tá. Não é porque é minha mãe não, gente. Estou fazendo aqui comparativo nenhum. Me veio na lembrança. Ela me disse essa frase. Eu fui para a consulta não me deixando abater. E a minha mãe não é espírita. Minha mãe vem começando agora um olhar um pouquinho diferente, porque ela olha, ela conversa, ela, né? E aí ela vem ele já, ó, o espírito já buscando alguma coisa a mais. Mas ela me disse exatamente isso. Não me abati. E não vou me deixar me abater. Ontem, quando eu conversei com ela, ela me disse assim, ó, tá tudo certo, não é aquilo que tu falou pra mim? Não tem lá que tu brinca de vez em quando das promissórias, harmonização e essas coisas todas? Pra mim parece um pouquinho estranho ainda, mas eu vou com essa tua aí, porque eu acho que esse olhar aí é um pouquinho melhor. E aí não é mérito meu, é mérito da mulher. Então, não nos abater nos fortalece para as muitas questões do nosso cotidiano. E de novo, gente, não é porque isso está difícil. Não. Não é para trazer para banalidade. Não. É porque exatamente esse comportamento é que nos dá condições de seguirmos a nossa jornada e a nossa evolução. Tudo que tivermos que enfrentar, que a gente faça o máximo e a força possível para estar bem. Na terceira, eleva-te sempre acima das circunstâncias. Sempre. Eu não sou menos. Eu estou passando por essa dificuldade e eu não sou menor por isso. O Pai continua me amando. Eu sou filho dele. Eu tenho que me colocar, mas não com orgulho. Eu tenho que me colocar com aquela certeza. Quando falou-se ali, né? Antes. Não foi Jesus que disse? Vós sois deuses, vós sois luzes, podes tanto quanto eu e até mais? Pô, peraí. É lógico que eu estou muito distante disso ainda. Mas é uma promessa que eu já sei. Então eu vou me colocar acima dessas circunstâncias mundanas e dessas dificuldades para eu poder me transformar e ser melhor. Então assim, de novo, me colocar acima, me elevar perante essas situações não é um papel orgulhoso, porque também é uma linha muito tênue. A gente tem que saber identificar se nós estamos nos colocando realmente porque nos reconhecemos como filhos de Deus, como seres capazes, perfeito. Se for com outro pensamento, que a gente reflita um pouquinho, né? Ele vai finalizar. Nada me parece mais prático até hoje do que essa pequena tríade. Procura sempre a perfeição, nunca te deixas abater e eleva-te sempre das circunstâncias. Para a questão da serenidade. Quase simplória para alcançarmos
a serenidade. Ele fala, quase simplória, simples e fácil de ser feita, mas com uma grandiosidade quando a gente parar para analisar essas frases, não é verdade? E embora tenha que confessar, e aqui o interessante, que ainda hoje, a época que ele escreveu o livro, não encontrei essa serenidade na minha plenitude desejada, posso afirmar que dela me aproximei. Por que que ainda não alcançamos essa serenidade nessa plenitude? Porque nós ainda estamos caminhando nesse nosso processo evolutivo. Um dia acho que nós vamos compreender a frase de Jesus, deixo-vos a paz do mundo, a minha paz vos dou. Jesus já estava sereno, né? De novo, nos remete a ele, nosso guia modelo, nosso irmão mais velho. Então, nós vamos chegar lá, que tenhamos paciência. Mas olha que interessante, mas afirmo que dela me aproximei algumas vezes, porque em algumas vezes ele praticou isso aqui. Procurou a perfeição, nunca se deixou bater e elevou-se sempre perante as circunstâncias. Além disso, essa tríade me parece útil para se tentar explicar, e eu acho que explica sim. Claro que a serenidade pode ser muito mais ampla do que isso, mas ela explica perfeitamente ao nosso momento, ao nosso estágio de evolução que nos encontramos. Eu acho que ela responde muito bem. Explicar no que seja pelo menos a serenidade humana. Se ser sereno é realmente estarmos bem conosco mesmo, independente das circunstâncias que nos encontremos, tá ótimo. Então eu quero essa serenidade humana. Eu quero ser, sim, aquela pessoa, todos nós eu acho que quer ser aquele ser que cresce e que se eleva sobre si mesmo, não sobre os outros. Já falei outras vezes, usando eu como exemplo, eu não tenho que ser melhor do que ninguém, eu tenho que ser melhor sobre eu mesmo, sobre o meu ontem, sobre o meu homem velho. Que a gente possa refletir com essas elucidações, com essas frases, com esses ensinamentos, com esses estudos, para que a gente siga firme e forte a nossa marcha, que ela é, sim, maravilhosa, como a vida nos é. Que a paz e a luz do Mestre Jesus permaneça no íntimo de cada um de vocês.